Graças a Paz, povo. Meu nome é Liliane. Eu sou líder dos jovens da Igreja ICP. Estou aqui hoje com a Natália. Oi, galera. Graça e Paz. Eu sou a Natália, líder do Ministério de Dança. A gente faz parte do Ministério de Jovens e nós estamos aqui com a Maurris, com a obreira Maurris. Que vai falar um pouquinho pra gente hoje sobre o que é a verdadeira situação da Venezuela, que muita gente ouve de fora, mas a gente quer saber de uma venezuelana mesmo, que teve que deixar seu país, né? Teve que deixar várias coisas para que tivesse que reconstruir tudo do zero. Então a gente quer saber, de fato, o que é a situação da Venezuela, Maurício. Boa noite, graça e paz. Meu nome é Mauris Anzoátegui e, bueno, eu sou na Venezuela, como vocês falaram, especificamente do estado Bolívar, Ciudad Bolívar, Uhum. tá? A situação na Venezuela é uma situação muito complicada e muito difícil para cada venezolano. Eu saí da Venezuela há 2 anos com meu esposo e minha filha. Prácticamente obligados por la situación política y económica principalmente. Você disse que faz 2 anos que você veio para o Brasil com com a sua filha e o seu esposo. Quanto tempo você morou na Venezuela? Você morou a sua vida inteira desde que você nasceu? Prácticamente toda mi vida, solo el tiempo que yo tengo aquí en el Brasil, es que he estado fuera de la Venezuela. E como que era a situação antes, né, dessa... Sempre foi desse jeito. La verdad no fue así siempre. Yo estaba muy pequeña cuando empezó el gobierno actual. Hace 20 años aproximadamente empezó, solo que de a poco, ¿sabe? Fueron mudando cosas y el venezolano iba notando pues la diferencia. Primeramente ya el salario en la Venezuela actualmente una inflación y él quedó devaluado, ¿sabes? Entonces fue muy difícil para comprar cosas tan básicas como la comida, los servicios básicos. Fue muy complicado para cada venezolano. E lá você. Qual era a sua profissão lá? Eu sou advogada na Venezuela. Você atuava como advogada lá? Sí, eu tuve 12 anos exercendo minha profissão na Venezuela. E o que te motivou mesmo a sair de lá? É claro que o governo em si, mas teve alguma situação específica que fez sair de lá? A verdade é sim, eu amava trabalhar, meu trabalho, minha profissão. Eu não queria, na verdade, sabe? Pero me vi obrigada também, pensando em minha família, minha filha, sabe? Era pequena, é difícil para ela, a mesma educação para ela. Adquirir coisas, como falei, tão básicas como a alimentação, como saúde, sabe? E você tem algum parente que ainda mora na Venezuela? Praticamente toda a minha família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, muita família. E eles não quiseram vir embora pro Brasil também com você? A verdade não, meu pai não gosta. É difícil porque, sabem, todo este tempo eu tenido la triste realidad de estar acá tan longe y familiares que ya no están, ¿sabe? Que murieron. Es difícil, pues, esa situación, estando tan longe y no poder estar con su familia en momentos tan duros como esse. Você tem algum parente aqui no Brasil? Mesmo que não aqui onde a gente mora? Aquí en Forno, en otras ciudades, sí hay parentes, tengo parentes, ¿sabes? Pero más perto de la Venezuela, en Manaus. Manaus. Ah, E a gente sabe que tem muita situação de familiares que têm que trabalhar no Brasil para mandar dinheiro para lá, porque a situação, né, como você já disse, e a gente conhece assim por cima, é bem ruim. É o seu caso agora, Maurício? porque eu ajudo a meu pai e minha mãe. En el caso de meu esposo también, ele ajuda a sua mãe. E no caso, conta pra gente assim, a diferença de algo assim que a gente não sabe, mas é algo tão básico. O salário de lá, como você já havia comentado com a gente. Como que é a diferença disso aqui pro Brasil?
É uma diferença muito grande, muito, sabe? Porque atualmente o salário mínimo na Venezuela fica em $3, sabe? Meu Deus, O você salário? trabalha um mês inteiro para receber $3. Mas a gente tem que fazer muitas coisas para poder comer, sabe? Para poder comer e coisas tão simples como comer. É difícil. E como era a igreja lá? É, ainda com toda esta situação, eu segui congregando. Yo no creo, yo hallo, no. Es la certeza misma de que la iglesia, Dios ha sido la fortaleza para seguir adelante. Es así. E tem alguma coisa... O que você mais sente falta na Venezuela? Eh, todo, porque todo muda cuando usted migra y es inmigrante ya en otro país. Usted tiene que una nueva adaptación, ¿sabe? Todo es nuevo. Entonces, todo, yo hallo que estar siento mucha saudade, mi familia, el estilo de vida de lá, tudo isso. É. E a igreja e Deus para você era sua fortaleza. Mas como era? Tinha tipo, perseguição, alguma coisa assim? No, en cuanto a congregarse ainda no. Solo que sabe en tiempo de pandemia. Ya las puertas de la iglesia fecharon. Bueno, yo hallo que como en todo a nivel mundial, allá también aconteció. Y era complicado, ¿sabe? Trasladarse porque de un moro allá a la congregación, el transporte esa es una de las dificultades, ¿sabe? El transporte para uno ir de un lugar a otro, o tenía que hasta caminar 2 kilómetros. Yo hallo que más para congregarme. E, Maurício, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que, né, estourou recentemente e que muita gente está dividindo a opinião de pessoas, né? E a gente escuta isso porque é algo que tá bem viralizado isso. Então, muita gente tem uma opinião de longe, né? Mas qual que é a sua opinião, né, de uma pessoa que viveu, que sentiu na pele, né, que ainda sente com a família lá, tendo várias dificuldades, né, que você encontra até hoje. Como que foi pra você? O que você sentiu quando o Maduro foi preso? Bueno, son sentimientos, muchos sentimientos, la verdad. Una alegría, tranquilidad, pero también un poco de miedo, ¿sabes? O sea, son muchas cosas. Pero sí fue una alegría, porque você no acredita en el momento, acredito, ¿sabes? Mas sí se sintió un poco de tranquilidad, sí. E no caso, a sua família, seus amigos, seus parentes lá, eles falam alguma coisa a respeito disso pra você? Eles falaram pra você como que foi isso? Essas pessoas que estão ainda lá? Sí, a mayoría estaba muito feliz y un poco confundido, nervoso, porque es normal, ¿sabe? Ninguém esperaba desse jeito, como aconteceu. Mas sí, tuve a oportunidade de eu falar com meu pai, minha mãe, irmão, e eles estão contentos. Tem esperança. Hay esperança. Tem esperança. E é muito falado que o motivo foi um só, né? Não foi, por mais que gerou esperança, né? Mas o motivo não foi a libertação, digamos assim, né, do povo, e sim algo que é bem falado, que é o petróleo da Venezuela. A gente sabe que é um país muito rico mesmo, né, em petróleo, mas isso pra você uma verdade? Eu vou falar assim, a verdade sim, há interesse, é assim, hay que reconhecer. Lo tienen que ver mucho, mas para el venezolano, ¿sabe? Es una esperanza, porque igual de ese jeito, como el venezolano está, igual no acontecía nada con el petróleo, porque la verdad que el venezolano no tiene acceso al petróleo. Entonces, para no es una esperanza, aún sabiendo que sí tiene que ver mucho con el petróleo, pero yo también creo que la Venezuela también se va a beneficiar, tanto como el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que uno tiene esa esperanza. Y es mejor como está aconteciendo ahora mismo. Mesmo com o governo dos Estados Unidos e
também o governo do Maduro, que atualmente está lá, né? Infelizmente ainda está, porque ve, é assim, saiu um ditador, mas ainda fica a ditadura, né? É Meu assim. Deus. Então, mesmo com esperança, ainda tá esse clima ruim, ainda não foi resolvido. Eu acredito também que é muito tempo para você restaurar, né? Tudo que foi destruído na Imposto, Venezuela, eu acho né? que é muito, muito tempo. Sí, la infraestructura de Venezuela, de la mayoría de las empresas, infelizmente eso te va a tener un tiempo. No es tan fácil así. Sí, sí se precisa de tiempo. Você ia falar que interrompi? Não. Tá, então a gente vai continuar falando, né, agora sobre. A gente falou já sobre a prisão do Maduro, né? Como que é a sua visão e a situação de como tá lá, né? Mas assim, como a Natália já havia falado, falar em fé no meio disso é muito. Eu acho que é muito complexo, né? Porque é uma coisa que divide muitas pessoas também. Porque às vezes eu acho que é muito, né? Eu vendo daqui, né? Ah, Às vezes é muito difícil você encontrar, assim, você falar de Deus no meio de uma situação tão ruim, né? Como pessoas que procuram comida no lixo. Aí você falar que, tipo assim, né, Que você tem que ter esperança. esperança é algo assim. Então a gente queria, né, ver o seu ponto de vista também a respeito disso, porque você já era cristã quando você estava na Venezuela, né? é, Você, ya era cristã. então, e como é viver isso com tanta dificuldade, passando tanta dificuldade no seu dia a dia, né? Às vezes com até falta de recursos mínimos, que é comida, que é roupa e essas coisas. Como que é pra vocês? A verdade foi Deus mesmo. Não tem outro jeito como falar. Eu não posso falar sem deixar a Deus de um lado, sabe? Porque é Ele, sencillamente. Graças a Deus, em minha casa nunca faltou o pão, sabe? Graças a Deus. Mas, como você falou, há lugares que não aconteceu assim. Mas é isso mesmo, é a esperança, é a fé de acreditar. Y otro jeito, eso es lo que hace el Señor en la vida. Esa es la diferencia de que nos hace, de que yo puedo hablar de un venezolano, en este caso que estamos hablando de la Venezuela, que vive esa situación sin Dios. Para él es más difícil, más complicado, no hay esperanza, ¿sabe? Y va a falar así, ¿de qué você me va a falar si yo no tengo que comer en mi casa, no tengo para dar a mi filha, ¿sabe? Y se entende porque no tem lo más importante, que es a Deus. Eu não posso falar de outra maneira. Não consigo. Sem Deus, eu acho que não consigo. Em meio ao caos, você viu um Deus cuidadoso, né? Você conheceu um Deus cuidadoso e zeloso, né? Que você mesmo disse que não faltou pão na sua casa. Não faltou. Ai, anda com dificuldades, sabe? Pero não, minha filha não deitou nenhuma noite sem pão, sem jantar, graças a Deus. Com que todo era bien, ¿no? A veces era una comida, no era la adecuada, pero siempre hubo pan en la mesa. Mas você passou por essa dificuldade? Chegou a passar quando você era mais nova, alguma coisa assim? Não, porque quando era mais nova ainda não estava tão difícil, sabe? Mas quando eu já fui mãe, que nasceu minha filha, esse ano, em 2016, foi muito difícil, muito difícil. Fue un año muy difícil para la Venezuela porque ese año específicamente no se encontraba comida, era difícil y era muy caro conseguir a comida para ese momento. Fue solo Dios. E o que você aprendeu sobre Deus no meio desse caos todo? Além de, né, o Da cuidado provisão. dele, da provisão, viver a provisão, né? La fe misma, a que mi fe cada día fuese más grande, porque es así, ¿sabe? Cuando depende, você não olha, não tem a la vista las cosas. Y no es que es fácil, no es fácil, solo que es eso, es decidir creer en Deus, porque uno pode falar, agora eu falo e quizás muitos dizem, é fácil falar, solo que la realidade en ese momento es difícil, no voy a decir, ay, que fue así de una sola vez, que ay, yo creo en Dios, y ya, no, no es así, ¿sabe? Uno si está en proceso, hay duda y va, ¿será que Deus está conmigo? Y esas cosas, mas yo superé todo eso.
Você sempre foi cristã? No, no sé. Eh, la realidad es que mi familia era católica, ¿sabe? Como Uhum. es siempre, generalmente mi mamá era católica, yo fui bautizada de menina, eso que hacen en la iglesia, esas cosas. Fue después, cuando ya estuve en la universidad, yo empecé a escuchar realmente de la manera correcta, ¿sabe? Porque siempre escuchaba a Dios, un Dios que está en la pared y de longe, esas cosas así que uno piensa que Dios escucha algunas veces y esas cosas así. No era de verdad, como realmente o yo puedo falar que eu conheço a Uhum. Deus em minha vida. É diferente. E é, é assim, é um tapa, né, pra gente quando uma pessoa fala que ela viveu algo tão ruim e a gente vê que de fato, né, de longe a gente já vê que é ruim, agora você viver na pele e você ainda assim se permanecer firme em Deus e ser sustentado por Deus, né? É algo muito forte. Sim. E essa mudança aqui pro Brasil, como que foi quando você chegou? Demorou muito tempo para você conseguir se estabilizar, alguma coisa assim? Bueno, voy a falar un poco atrás antes de llegar Aham. aquí. Lembro que yo falei para Dios así, porque ya mi marido ya estaba acá en un tiempo antes, entonces fue más fácil porque él trabajó para que mi filha eu para lo del Uhum. viaje y esas cosas, sabe? El dinero que se precisaba. Então eu falei assim, ainda lembro que estando meu marido acá, meu esposo, falei, Senhor, lembro que recordé Éxodo cuando Moisés falou al Señor, falando que si era de su voluntad sacarlo de allí de esa tierra que fuera, sino que ficara. Así mismo esas palabras, eso es Éxodo Uhum. 33:15, eu falei, Señor, si es de tu voluntad que yo tenga que salir, allá está mi marido, vos se abre puertas, si no fico acá en Venezuela. Y yo no Uhum. tengo dudas hoy en día, no tengo dudas de que fue el mismo Dios. Y tan es así de que hoy yo puedo estar acá con ustedes, que son mi familia en Uhum. Cristo. Y el Señor me ha contestado de que yo estoy acá en Brasil siempre, todo lo que yo pedí para Él, Él dio para mí. Y una de las cosas fue eso, que yo no Uhum. quería deixar, ¿sabes? Las cosas del Señor. Uhum. E o Senhor preparou tudo, né? A sua Preparó tudo, vinda, tudo, tudo. a sua nova Eu estou congregação. tan agradecida de Dios porque Él no me ha dicho ni un solo momento, ni un. Glória a Deus. Nenhum. Glória a Deus. Quer perguntar mais alguma coisa? Você quer compartilhar mais alguma coisa com a gente? Bueno, primeramente doy gracias a Dios porque como falei a vocês, eso, o sea, yo puedo ver cada día y yo entendí que cada día es un milagro, ¿saben? Las pequeñas Uhum. cosas. Y yo no he visto milagres pequeños, milagres grandes, porque el estar aquí y poder compartir con vocês hoy y hablar de mi experiencia, de toda esta situación tan difícil para cada venezolano, para mí, y poder darle la gloria y honras al Señor. Es que como falei, eu não posso deixar de falar dele. Eu já não posso. Sim. Na verdade, foi algo também que para ver de perto hoje de Deus, porque se você não fosse uma pessoa que estivesse perto de Deus, você não ia Conseguir escutar a voz dele, né? para ser guiada. No caso, para você sair, porque também você precisa de fé para você sair do seu país, para você deixar a sua família, para você ir para um lugar que você não Deixar conhece. toda a sua vida para trás e começar tudo de novo. Algo que você não conhece, imagina, é algo que dá medo mesmo. Uhum. Porque você não sabe o que vai acontecer. Na realidade é essa. E foi assim. E isso é Deus mesmo, porque eu acho que se eu estuviese acá en Brasil y yo de hecho de buscar a Dios, estuviese perdida misma. El mundo mismo, Uhum. ¿sabe? Sabe Dios qué cosa. El Señor ya me guardó de todo eso. Uma pergunta preocupante. Você tem vontade de voltar para Venezuela? A verdad, eu quero, sí. Estaría mintiendo, eu quero. Uhum. Solo que en el tiempo de Dios, ¿sabe? Quando as coisas melhorarem lá também, toda essa Uhum. situação, né? Sí. E a sua família é cristã? Mi familia. Eu queria perguntar isso. Mi mamá es cristiana. La oración de mi mamá fue la que fue escuchada por el Señor.
Glória a Deus. Sí, yo tengo los hermanos de mi mamá y la mayoría son cristianos, para la gloria de Dios. Uhum. Ujú. E o que que você deseja, assim, Mauris, para o futuro da Venezuela? A verdad, como toda nación, ¿verdad? En cada nación, para Venezuela, que no va a falar que sea igual que antes, no, sino que los venezolanos tengamos esa conciencia, porque yo hallo que esto que está aconteciendo hoy en día es por la misma, como falo, mala decisión del venezolano. Aprender a diferenciar, y para eso digo, tiene que ser siempre Dios mismo, solo que no todo el mundo conoce. Saber elegir, porque influye mucho los gobernantes de un país, ¿sabes? Y allí yo hallo que la misma iglesia en la Venezuela, ese pequeño remanente que el Señor tenga al de su iglesia, adormeció un poco, porque por eso que aconteció toda esta Uhum. situación, ¿va? Se levantó un gobierno que no tiene miedo de Dios ni conoce. Y la gente fue engañada, creyendo cosas. Entonces, yo quiero Ele que prometeu muita coisa. la verdad ya no cumplió. Uhum. Porque es tener a un pueblo sometido en ignorancia, que la gente tiene que ser pobre, claro, a ellos les conviene una gente que sea pobre para poder tener sometidos y hacer sus cosas, a corrupción, tantas cosas. Entonces yo quiero eso, que tengamos conciencia como venezolanos de hacer las cosas siempre. em, Reconocer cuando las cosas o un gobierno o alguna situación no es boa o no tem princípios de Deus. Eso. E quais são as maiores diferenças que você vê da igreja aqui no Brasil e a igreja lá na Venezuela? Ay, he aprendido muchas cosas porque hasta la saludación es diferente, todo es Ajá. diferente, ¿sabes? Hasta las canciones mismas son diferentes. Dá um Y exemplo pra gente, né? Isso, Ela mano. fala de saudação, a gente quer saber como que era lá. no, porque ya yo acostumbré a falar gracias y paz. Hum. Allá más que todo es Dios te bendiga. En español es Dios te bendiga, eso, más que todo Dios te bendiga. Y sí se dice la paz, solo la paz. Diferente, pero Ah. algunas cosillas así ya están en el lembro, bien, o sea, ya me acostumbré Depois acá. de tempo. Sí. Mas você acha. E a pregação, você acha que é mais ou menos da mesma forma? El jeito es distinto, más el mismo Dios, más yo consigo y es una de las cosas que yo sé que es de Dios que esté ficando acá en la congregación, porque guayo, es que va a ser diferente el jeito, de alguna forma, no es igual, más al final es el mismo mensaje, ¿sabes? Es lo que yo recibo, exacto, pero sé que yo me siento bien y uno fala al Espíritu Santo también, el Espíritu Santo fala para uno. Entonces, cuando vos se siente eso y vos se está aprendiendo, es el lugar correcto y es igual en ese sentido, que la palabra sea lo que Dios quiere que uno aprenda, ¿sabe? Y recibir. Eso es lo importante. El jeito siempre va a ser un poco normal, diferente. Mas la palabra es igual. Graças a Deus. Gracias a Dios. Tem alguma coisa que você gosta muito no Brasil que é diferente do Venezuela? Yo gusto de la comida de Brasil. La comida, ¿Qué você gusto. mais Aquí gosta? aprendí, por ejemplo, la mayoría de los salgadiños uno conocía, Ajá. ¿sabes? El gusto de las personas, de você. Una cosa que es muy importante que yo tengo que falar aquí, a Brasil, por decir así, es uno de los pocos países de amistad con los venezolanos que abren las puertas. Tan así, bueno, usted sabe que trabaja con extranjeros. Para la documentación, Brasil fue el primer país que abrió las puertas para recibir a nos con documentación, ¿sabe? Y de gracia, cosa que en otros países no acontece así. Entonces, venezolanos, no solamente eu, a mayoría de los venezolanos que ficamos aquí estamos agradecidos y este es un país que siempre vamos a lembrar, ¿sabe? Porque es un país donde hemos recibido muchas bênçãos.
a verdade. E a Valesca tem alguma lembrança da Venezuela? Por mais que, né, Ela recente, novinha. 2 anos. que você tá aqui. Ela llegó a los 6 años y hay cosas que ella ya está esquecendo, sabe? É, Mas ela, como vocês podem notar em ela mais bem fala coisas que eu ainda não consigo já. aham. Parece a A vezes língua, então, dela tá mais fluente. exatamente, que a minha, inclusive. A escola dela, assim, É uma ela se ajuda. adaptou bem aqui. Ela se adaptou muito rápido. Sim. Tem esses pontos bons, né? Mas também É. tem vários pontos ruins que eu mesmo, como a gente estava falando, né? Quando você trabalha, tem muita coisa que É que é um trabalho com imigração, é gente. muito triste. Eu até lembro de uma família venezuelana que quando eu Aham. perguntei quando eles chegaram aqui no Brasil, aí ela falou a data exata, sim, mas com aquela dor que ela falou, Aham. sabe? De tipo, tá aqui só porque ela realmente precisava estar. Na E ela necessidade. disse, eu nunca vou esquecer do dia que eu abandonei meu país e a Meu minha Deus. casa. Isso aí é muito triste, né? É muito uma forte. dor muito forte e a gente chora, sabe? Chora mesmo, porque que não tem outro jeito, o sea, é difícil. Essa é a realidade. Muita gente vem porque não tem de outra, E tem que você acha abandonar. que é exposto de uma forma certa o que está acontecendo na Venezuela ou você acha que é muito maquiado? Você acha que é mostrado só, assim, o que é mostrado da Venezuela em si, em todos os aspectos? Você Ajá. acha que é pouco falado sobre a situação real da Venezuela? É assim e hasta mais é uma coisa. Actualmente ainda vou falar porque não acontece que a realidade é que se você fala mal do governo, muitas pessoas e jovens que estão presos, sabe? Então isso é uma realidade e hasta mais feia ainda porque muitos morrem, deixam morrer e sofrem, sabe? É muito horrível. E no trabalho, assim, o governo, ele chegava a direcionar algumas coisas, como é em outros países? Sim, inclusive eu trabalhava para no Ministério do Trabalho, sabe? Uhum. E ali era assim, era uma das coisas que eu deixei, o sea, me motivei a não, ainda não querendo, porque eles obrigavam a fazer coisas a favor do governo, sabe? Uhum. Como quando tinham alguma eleição presidencial especificamente de alguma outra coisa, eles têm que praticamente votar a favor deles. São coisas A imposição do donde, voto. eso, por ejemplo, la imposición del voto. Entonces, ¿dónde está la democracia ya? No, es un régimen, no es democracia. Democracia. Uhum. E faz, assim, pouco tempo ainda, né, que o Maduro saiu. A sua família que tá lá, ela comenta alguma coisa com você sobre se algo mudou lá? Você já consegue ver essa Assim, mudança? no Alguma cotidiano, coisa? se alguma coisa mudou. Ujú. Se bem que é No, pouco la tempo pra verdad falar. es, no, ellos están a la expectativa, porque una de las cosas que, bueno, ya salió en las noticias, algo que todo el mundo sabe es que la moneda, que actualmente está devaluada, la inflación, ahora va a ser dólar. Entonces el dólar ya no va a ser bolívar, que es la moneda de la Venezuela, bolívar, sino que ahora va a ser dolarizado el país, que ya estaba dolarizado, solo que una cuestión así legal, se podrá falar. Agora sí, entonces las personas la están esperando que va a acontecer, ¿sabes? Entonces eso es una de las cosas más recientes que faló el presidente de los Estados Unidos. Y hay que esperar. Eso porque la verdad también falaron de que entró ese dinero para esta cuestión de las empresas de petróleo y esas cosas. Entonces las personas están en espera, esperando. Entendi. Você quer perguntar mais alguma coisa, Natália? É tanta coisa, né, que... Sim. A voz do além vai aparecer aí agora. E alguém me apresenta, por favor. Gente, esse é o nosso pastor. Ele é. Eu tô aqui atrás. Ele não vai aparecer. Não vou aparecer. Ele tá sendo nossa mídia. Eu estou trabalhando aqui atrás. Eu acho que o som tá saindo. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, senhor. Então tá. Maus, deixa eu te perguntar uma coisa.
Tá. Eu ouvi muito, as meninas perguntaram para você, eu ouvi muito, mas muito o povo dizer, principalmente o venezuelano, nessa área aí de dinheiro e tudo mais. Você já falou, vocês ganhavam 3 dólares. 3 Três dólares dólares. por mês, certo? Certo. 3 dólares por mês. E para viver com 3 dólares por mês, hoje seria, sei lá, vamos colocar R$ 18 aqui. Viver um mês com R$ 18 era complicado. Muito complicado. Você, desculpa agora eu te perguntar, você como advogada, você tinha esse piso salarial ou você tinha mais alguma coisa ou é diferente isso? Como que funcionava? A minha primeira pergunta. A segunda, guarda aí. A segunda, o povo falando desse negócio de petróleo, petróleo, petróleo. Eu até conversei com uma amiga minha, ela cobrava comigo. Que, pelo que eu entendi, o petróleo não era de vocês. O petróleo já era vendido para outros países e vocês não viam o dinheiro. Nem gasolina, assim, se eu estiver errado, você me corrige. Se nem gasolina para vocês comprar, vocês era abastecer, acho que tantos de litro por dia, e gás de cozinha também era outra absurdo, né? A gente está falando isso porque as pessoas, às vezes, você falou, mas às vezes as pessoas não entendem, é que você, como cristã, você vê com uma esperança, mas a galera que não é, ela estava desesperada lá. Isso daí você pode me responder? Estou aqui do seu lado. Sí, pastor. Vocês não brigam comigo. Voy a empezar por la primera. No, en mi caso, eu ganaba un poquillo más, porque como eu falei, era salário mínimo. Mas um funcionário, como eu trabalhava de advogada trabalhista, eu ganhava um pouco mais. Só que igual, era difícil, mas se conseguia com o que eu ganhava comprar a comida, pero el limite, todo limite. Y algunas cosas, todo era lo básico para comer, en mi caso, y algunos servicios. Y no da para otras cosas, no, era E a difícil. saúde? Vocês, como é isso lá? En la salud es más complicado ainda porque la medicina era algo complicado. Es una de las diferencias que acá los venezolanos hemos, digamos, aproveitado aquí porque a eso de la salud es muy diferente. Aquí uno va a un hospital público y el atendimiento es muy diferente. Allá porque falta todo, la medicina, falta inclusive profesionales de salud que han tenido que emigrar. Entonces, no hay ni médicos, ¿sabes? Muy pocos enfermeros, porque han emigrado también. Entonces, todo eso ficaba difícil. E a outra questão do pastor, sobre o petróleo, gasolina, gás de cozinha. A verdad que como él faló, es así la realidad. Es petróleo, la gente fala de petróleo, pero el venezolano, como falé, no veía el petróleo, no recibe nada del petróleo. Não chega ao povo, né? No llega al povo, no es distribuido, que tiene que ser distribuido en salud, hospital, esas cosas, medicina, y no llega. Por eso es que la mayoría de los venezolanos sí vemos una esperanza en lo que está aconteciendo ahora. Mas eu como cristiana sé que eso no es todo, porque como el pastor faló, yo no tengo mi esperanza solo puesta en hombre, es el error que como venezolanos cometimos, ¿sabe? De creer y esperar del hombre, y no es así. Entonces, la realidad es esa, que no, el venezolano no vive del petróleo como tal, no recibe el petróleo, no es invertido para el povo. Atualmente, né? E você acha que isso vai mudar depois? Yo acho que sí, porque si ahora ese petróleo va a ser vendido y van a haber convenios, tienen que llegar, ellos tienen que ahora justificar qué está aconteciendo con ese dinero que está entrando del petróleo para la Venezuela. Tienen que invertir infraestructura, salud, educação. O básico para o povo, né? A Exatamente. subsistência, né? É porque foi muito falado sobre petróleo. O petróleo, foi muito falado sobre, os Estados Unidos só quer isso. Fato, né?
como ela falou, Nada de graça. Nada é de graça, é assim. Só que agora sim você vai ver a diferença. Uhum. O senhor quer É perguntar mais alguma coisa, pastor? Eu tô ouvindo ela falar. A gente viu muito também que esse governo, ele perseguia muito, mas muito o povo em geral. Se você falasse que era contra o governo, a galera caía matando em cima, certo? E a gente está no Brasil e você, quando olha o que está acontecendo, você não começa a pensar, puxa, começou assim lá? Eu penso sim, sabe? Assim empezou. Misericórdia. A realidade é que na Venezuela começou assim. Eu vivi em meu trabalho isso, como eu falei, da questão do voto, sabe? Uhum. Se já você fala, você não pode falar nada em contra do governo, e menos É realmente uma ditadura. escritório, ninguno, nada disso, porque hasta você vai embora del trabalho. Se você fala disso, é demitido. Isso por allí. E muitas pessoas, como eu falei, fueron presas por falar Uhum. de sus derechos, porque ni siquiera es una cosa, es de sus derechos, como venezolano. Entonces eso es en contra del gobierno y va preso. Y esa es la realidad actualmente. Então, nada é noticiado, nada de jornalismo, assim, notícias. Los periodistas, infelizmente, no É tudo apoyan. controlado. No, hay un control. Las noticias son lo que ustedes olham por las redes sociais. Não é um noticiero, sabe? Um jornal Não que tem vai como aqui no falar, Brasil. porque se fala, vai ser fechado. Porque não pode falar em contra del Tanto televisão, rádio. tudo isso. É assim. Ou seja, era Censura. bem complicado e falasse contra, os caras sumiam do mapa. El que fala tem que fugir na Venezuela. El que fala Se assim. ficar, morre. Se ficar, pode morrer. Meu Deus. Aí é que nem eu falei, tá? Não parece que a gente está começando, como vocês, a mídia controlada, daqui a pouco a igreja começa, todas as coisas começam a ser controladas, uma pessoa só tem o poder. Um regime mesmo. É assim. O governo colocava, ele estava, no tempo que você ficou lá, né? Você via alguma imposição do governo sobre a igreja? Eles empezaron así, más que todo actualmente. Ellos falaron que ellos iban a ayudar a la iglesia, ¿sabe? Es como comprar a la iglesia. Entonces, infelizmente, muchas congregaciones creyeron esa mentira por falar así, para tener control de la iglesia. Eso es lo que ellos quieren. Então, se eles estão pagando, eles podem controlar o que está sendo Tá. ministrado. Es así. Falar bien del gobierno, esas cosas. Orar por el gobierno, que ok, porque la misma palabra fala que tienen que orar por los gobernantes, Sí. pero no una imposición así, ¿sabe? Que tienen que falar lo que eles quieren escutar, não é assim. Essa parte realmente não é falada mesmo. Não é falada sobre como a igreja está diante disso, né? Lá na Venezuela. Mas son algunas, no voy a falar de la iglesia como tal. No geral. No, solo algunas congregaciones, más donde él congregaba no fue así, no era así, ¿sabe? Porque, oye, es como el pastor faló ahora acá, él falaba y yo lembraba de que un gobierno de a izquierda, infelizmente, no hay jeito para que sea de la misma, de Jesucristo, de falar lo que Jesucristo fez na terra, não pode, porque é totalmente, Não tem os mesmos princípios. não creem em Deus, é diferente, é anti-Deus, é da palavra. E você viver num país, que no caso foi seu refúgio quando você saiu desse governo, nessa ditadura, você viver num país que você sente que é um regresso que tá acontecendo? Porque você tá voltando a viver o que você, assim, né, não viver 100%, mas como o pastor falou, tá caminhando para isso.
Así mismo empezó en Venezuela con pequeñas cosas. Ujú, lo mismo. Pequenas coisas que a pessoa não se toca. A gente lembra, exatamente, que assim começou na Venezuela. Infelizmente. E na universidade, como que era a realidade lá? Sim, você se formou como advogada, mas como que foi? Porque foi nesse momento que você disse que conheceu Cristo. Empezó. No, la verdad fue ya cuando estaba ya terminando la facultad. Quando tava terminando. Ya empecé, solo que yo Comigo também Solo foi que assim. eu escutaba y yo falé un testimonio en una oportunidad ya acá en la iglesia. Yo escutaba y bueno, yo seguía de mi jeito, era cuando yo quería, era que yo quería hacer mi voluntad y no la de Dios, ¿sabes? Joven mismo, bueno, no voy a falar porque ustedes son jóvenes, pero, ¿sabes? Cuando vos está conociendo, si usted escuta alguna prédica, eso es contra mí, no vamos más para la iglesia. Y cosas así, ¿sabes? Aham. Cosas, Rebelde. Rebeldia. Mas aí foi você sozinha? Tipo, você conversou? É Falou da porque, palavra contigo? porque minha mãe já era cristã e eu porque essa é outra coisa, em Ciudad Bolívar, onde eu falei que aí está minha casa, minha mãe, de onde eu nasci, é a umas horas, pero é o mesmo estado Bolívar, então eu estava sozinha estudando em essa cidade, preparándome para advogada. Y ahí mi mamá falaba, anda a la iglesia, congrega, y esas cosas. Y sí, yo empecé, solo que me afasté un tiempo. Y cuando yo ya empecé a trabajar, lembro, ahí fue donde yo tuve ese encuentro con el Señor, un día que yo ya estaba trabajando, yo tenía ya mi casa, ya trabajando. Esa parte yo pude conseguir ainda, ya estaba esperando. Y yo un día llegué a casa, sí, yo tengo trabajo, tengo una casa, y yo tenía ese vacío, ¿sabes? Ese dolor que falta en mi vida. Y en ese momento lembro que yo caí a llorar en el chao. Y era Dios recordándome que era Él, y Jesús mismo en mi vida, porque yo sabía ya, yo conocía de Él, solo que de longe. Fue así. E a sua experiência na faculdade? Ela tá ali com La experiencia, porque eso es otra cosa. Sí, la verdad, esa universidad donde yo terminé mis estudios, ella tiene parte del gobierno, ¿sabes? Esa parte sí, yo sí fui un poco, digamos que en inicio, casi adoctrinada es la palabra. Isso. Gracias a Dios. Por eso es que es Dios mismo que hizo fe en mi vida, porque ahí sí era una universidad allí donde tenían tendencia política, sí, esa es la verdad. Más a tiempos, fue una de las cosas que cuando empecé a conocer de Dios, de todo eso, o sea, me gradué solo de esas tendencias, o sea, sabe, de marxismo, esas cosas, que donde viene el socialismo y estas cosas de izquierda. Ou seja, não é uma coisa que é imposta só. Tem pessoas que realmente acham que isso é bom vivendo lá. Sí, solo que ahí yo estudié y yo veía y todo era de derecho, de mi facultad. Eso que habían tiempo para reunión política, para que los jóvenes aprendan, participen, esas cosas. Então é uma mentira que ela é contada de uma forma que as pessoas acreditam que seja verdade e que isso é bom, né? Exactamente, que eso es adoctrinación, eso es una, si você fica escutando e escutando, você crê essa mentira. Sim. E é engraçado, porque são pessoas que vivem no dia a dia, que tem família que vive no dia a dia, na pele, mas é uma mentira que é contada de uma forma... Só que para esse tempo não estava não era tão feia como agora. Era isso, sabe? Eu vou te fazer pode falar. Vou fazer uma pergunta óbvia. Então, assim, tem pessoas que elas apoiam o governo. Então, esses apoiadores, eles não passam por dificuldades como o resto do povo. Então, tem tudo isso, né? Eles se passam, só que eu não consigo entender o que acontece em suas cabeças, em sua mente. Passam, então. Agora, muitas pessoas que estão defendendo, que falando de Maduro, que volte, essas coisas, e falam coisas feias, ruins, em contra del resto de las pessoas, de los venezolanos y de este gobierno de Estados Unidos. Cosas feas en las redes, posso olhar y
consigo entender, la verdad. Teve uma situação, logo quando começou esses rumores que teria um ataque, uma guerra, né? E esse papo todo. Que saiu muito na internet que o governo da Venezuela pegava idosos, mulheres e crianças e colocavam armas na mão delas para uma possível guerra. Isso é verdade? Bueno, a verdad en la ciudad y donde moran mis pais, no acontece como eso más que todo en la capital, en Caracas, que es la capital de Venezuela. Pasa que él sí de las Fuerzas Armadas, ellos como posso falar, pessoas ya idosos, ellos preparaban y que es para eso mismo, para la guerra. Mas eu não vou falar exatamente sí, de las crianças como tal, mas eu sei que de los idosos sí, que se preparaban con uniforme y todo eso militar, Mas são pessoas que defendem o que governo? defendem o governo. Então elas não estavam ali forçadas. Mas eu não, Meu não posso Deus. falar de criança, sabe? As mulheres, Eso elas sí, defendiam o pero las governo. mujeres sí, eso sí. Uhum. Eu É acho, que assim. eu acho que isso aí já chega a ser um pouquinho pior, né? Porque a gente olha assim, na verdade, a visão que eu tinha é que elas estavam sendo obrigadas. Mas. Muchas no. No, increíbles no estaban, pero no sé, quizás algunos, más que todo es los militares, ellos sí están siendo la mayoría presionados, ¿sabes? Muchos militares y que ellos por temor y miedo a su familia que están en la Venezuela son obligados a cumplir con lo que el gobierno fala, porque ellos tienen de mayor jerarquía. Obliga a esos militares a hacer esas cosas erradas. Meu Deus. Sim. É um pouco pior que a gente imagina, né? É muito pior, porque eu achei que quem apoiasse o governo ou não falasse nada, recebia. Que tiver É diferente, uma né? vida diferente, assim, menos pior. La verdad que sí hay algunas personas, pero muy pocas, que por ejemplo pertenecen, saben, en cada barrio hay una organización, no sé, acá no, es un aliado, a se llama consejos comunales, no sé si ustedes han escuchado, que son unas personas de la misma comunidad que ellos controlan. Que si la venta del gas, no respondí eso para el pastor cuando él preguntó del gas, esas cosas que hay que hacer fila un día para la gasolina. Bueno, esas personas controlan eso y esas personas son beneficiadas porque van a llevar a las filas a sus familiares, ¿sabes? Entonces van a recibir el gas, que es complicado para comprar en la realidad, y para comprar gasolina en un país que produce petróleo. Infelizmente se faz fila e hasta um dia para tanque do carro. Quando eu vim para cá, para Brasil, acontecia assim. A gente ficava em essa fila de noite. Acordavam em la fila para poder colocar gasolina em seu carro. Era assim. Então, como vocês compravam gás, gasolina, Essas pessoas controlam e essas pessoas são beneficiadas do governo. então, Pero son pocas, no es muy pocas, no es que es una... Los más beneficiados son los que están directamente a la encima, que trabajan en cada ministerio, que Sí. son jefes, eso sí, que tienen cuentas fuera del país también y que sus hijos van a... Bueno, ya Estados Unidos no tienen entrada, ¿no? Pero a otros países, ellos podían viajar a China, Rusia, esos países con que el gobierno tiene convenio. Eles viajan y sus hijos estudian. Estoy falando de estos funcionarios do governo. Estoy falando dessas pessoas. então essa era a única forma de comprar. Então, tinha isso nos bairros Esse e era controle- feito dessa forma para você comprar tudo? Como que é? Não todo, porque mais se você... Hay personas, allá ainda hay muitas pessoas que no trabalham com o governo, que são independentes, que têm sus negócios, ¿sabes? Essas pessoas no la pasan tan mal en Venezuela porque eles venden la misma comida, los que tienen negocios, esas cosas, que tienen emprendimiento, ellos no dependen ni esperan para hacer una fila para comprar el gas. Pero la mayoría de las personas sí. Y si uno,
por ejemplo, en mi caso, que yo trabajaba y también tenía un emprendimiento en las tardes en mi casa, yo conseguía comprar más caro el gas. No, a veces no esperaba porque es una humillación también, ¿sabes? El maltrato a la persona. E uno comprava mais caro, assim. E a educação, no caso, infantil lá, como que era? A Valesca, quando ela ia pra escola? Ela recibe ela aprendeu a ler, quando chegou acá, ela já leía. Mas estaba aconteciendo que el mismo gobierno tenía control de la educación, incluyendo, no sé cómo falar, libros, ¿sabe? Que tienen que ver con cosas de socialismo mismo. Que era imposto também nas Cosas crianças. impostas para las crianças. Queriam ensinar as crianças de que isso era bom. Exatamente. É assim. Então seria, no caso, eu acho que uma futura geração pior, porque eles iam crescer com essa mentalidade que era bom. Acredito que era bom. Mas no, ahí sí era forzada porque esas crianças tienen sus pais que a mayoría no están de acuerdo con el gobierno. Es ahí. Entonces era una lucha porque también hay colegios privados, aquí falan, ¿no? Privados. Que ahí la mayoría de los padres que pueden y hacían un sacrificio para que su hijo estudiese, pero un control ya tanto de la educación privada, duas sí. Entonces era difícil, pues. Por eso es que la mayoría, en estos años, fue la mayor cantidad de diáspora, no sé cómo falar aquí, de venezolanos fuera que decidió por las crianças, por el futuro de nuestros filhos, ¿sabes? Nos vimos en la obligación de echar a nuestro país. Irmãos, então, o nível de analfabetismo é alto na Venezuela ou não? Os pais ensinam em casa alguma coisa assim, quando eu não vou levar meu filho para a escola e tal. Porque o que você está falando ali, justamente, novamente, é o que a gente está vivendo aqui. A doutrinação das crianças, tá? Eu posso dizer que eu já vi isso no colégio que a Rafa estuda. Então, essa doutrinação, ela acontecia lá. Isso levava a um nível alto de analfabetismo ou não? En el caso de la Venezuela, no, porque es como vos se faló, los pais también conseguían dar para sus filhos, maestros en casa, ¿sabe? Pagan para que... Y ahí sí voy a falar, porque la mayoría del venezolano gusta de estudiar. Están así que nos inmigramos y la mayoría tiene una profesión, solo que no puede ejercer su profesión, pero el venezolano gusta de estudiar. Sim, E seja, mais como tem tem as profissões. Mas como pais, nós também inculcamos isso aos nossos filhos para preparar, já que na escola, isso que você falou, já estão obligando. Uno en la casa, yo también pagaba cuando yo podía para que Waleska recibiera clase, ¿sabe? Así pagando en las tardes. Pero era muy... Ou seja, quem tinha condição pagava Podía pagar. para estudar. Ajá. Você disse, né, que a sua profissão é advogada. Seu marido, Él, no, él ele era de técnico, él no técnico, Sim. sí. Agora, olha a diferença. Ajá. Você deixou, olha como é a diferença de um país para o outro. Você Aham. deixou a advocacia, né, Aham. lá para vir no Brasil Pra para começar trabalhar do zero. dentro de uma empresa, né, empresa normal Empresa. aqui, para ganhar o que você ganha hoje dentro de uma empresa assim, é muito maior do que você ganhava como advogado lá. Como abogada fue una de las cosas por las cuales también decidimos de echar, porque en la realidad, hoy en día yo gano más que como abogada en la Venezuela ya hace 2 años atrás. Quantos anos você ficou? Ejerciendo 12 años. 12 anos. 12 años, sí. Mal. Porque me gradué y yo empecé a trabajar joven, rápido, de 21 años. Infelizmente Jovem. não é como a medicina, né? Que você faz uma prova no Brasil, revalida
e para poder exercer. Eu posso fazer essa prova, pode. só que um outro acá processo, né? es un proceso, requiere de porque as leis- dinero, viajar. En este caso es en la capital de acá de Paraná, en la Curitiba. capital, en Curitiba. Já É eu que as leis estão totalmente diferentes de lá pesquisei também. tudo isso e acá em Foz eu não posso. Você não tem vontade de exercer sua profissão aqui no Brasil? De querer ejercerla. Sí, eu quero, sí, si Deus permite, eu quero. Só que tengo que fazer essa prova. Eu tenho que prepararme porque no, abogacía no solo es falar y es escritura también, ¿sabes? Son las dos cosas. Bem, porque eu vou defender a uma pessoa, tenho que estar bem preparada. Então, é isso porque hoje aqui, a gente vê muito estrangeiro na área de saúde. É. E eu falo, não entendo, que nem hoje mesmo eu fui ao médico, dermatologista, Uhum. e ele é um médico estrangeiro, pelo sotaque, né? Que aí acho que as pessoas que não sabem, né? Mas a gente está na fronteira Brasil-Paraguai, Argentina, então para a gente é normal. É normal. Ouvir falar espanhol e tal, né? A gente muitas vezes não fala espanhol, mas entende normal. É. E o médico, ele prescreveu a receita errada para mim. Incrível. Eu só anotei quando eu fui pegar o remédio, eu conversei com o farmacêutico, eu falei, mas acho que tá errada essa receita. Assim. Então, ou seja, isso realmente causa um desconforto para quem é brasileiro, né? É verdade. Por isso que tem que estudar. Hay que prepararse. Y más en el derecho, hay algunas cosas que mudan. Ya pude olhar en el trabajo, que es mi especialidad, abogado trabalhista, é diferente, muitas coisas mudam acá. Entonces, eu sei que tenho que prepararme, ¿sabes? No es igual. Y es por eso que você está falando, porque eso da un descontento si la persona no está preparada y no es igual. Lá na Venezuela tem lei trabalhista? Sí. Porque tem país que não tem. Não, eu tenho porque eu exerci por você 12 tem que anos, porque eu empecé de uma vez trabalhando en el ministerio, entonces yo era abogada de los trabajadores que iban por alguna situación que acontecía en su trabalho, despido, inclusive asesoria, e eu defendia essas pessoas. Você E era existe defensora la ley, pública? yo era defensora, sí, lá se llama procuradora del trabalho. Diferente, pero es eso mismo, defensora pública, é assim. E no caso, voltando só um pouquinho, lá na Venezuela as leis são bem diferentes, né? Mudam um pouco. Por lei, no caso, tem a lei que fala que as crianças são obrigadas a estudar lá também? Ou não tem nenhuma lei? A criança vai se ela quer. Não obrigada, mas tem esse direito. Esse Tem direito, esse direito, mas não tem esse dever de ir pra escola. não, mas como falei, a criança, os padres, o sea, gustan de que Incentivam, né? sí, incentivan. Entonces, el problema fue ya que estos últimos años aconteció que el gobierno ahora está queriendo implementar lo que ellos creen, su ideología para las escuelas. ¿Ves? Problema. Lili, agora deixa eu te fazer uma pergunta para você. Olha aqui, assim, vocês olham, todo mundo achando que eu tô atrás de vocês. Eu tô aqui. Aí. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha na casa do imigrante, certo? Uhum. Certo, né? Certo. Quantos imigrantes por dia, mais ou menos, você atende? Num dia calmo, 25 migrantes, 25. 30 migrantes. Quais países? Principalmente Paraguai, Venezuela e Argentina. Mas Venezuela tá em segundo lugar no atendimento. Você atendeu já de Cuba? Cuba. Muito bom. Haiti? Haiti também, principalmente agora. Tem Né? bastante. Num dia calmo, 25. Num dia puxado, Uns 40 por tô dia. brincando, né? por dia. Sim, E são como quantas que- pessoas? Né? Bom, já estamos aqui, né, irmãos, falando disso de imigrantes, né? Vamos ver como que o imigrante chega, como que ele tem que fazer lá? No caso da Venezuela, como não tem relações internacionais com o Brasil, nem com o próprio povo, Meu Deus, mas Lili. Não tem o que eu não entendi. relações internacionais, né?
Então, é bem tranquilo fazer a documentação. A pessoa vai trazer a certidão de nascimento, a cédula e comprovante de residência só. Agora, Cuba é um processo mais complicado, né? Complicado. Porque Cuba só entra no Brasil como refugiado. Aí depois, é claro que ele pode fazer um outro processo, né? Como reunião familiar, mas aí ele tem que ter filhos no Brasil. E é um processo que é muito demorado e é muito caro, né? É uma coisa que é muito ruim. Porque, por exemplo, se a Mauris hoje ela quisesse fazer uma reunião familiar, ela teria que mandar apostilhar documentos lá e é Dinheiro, caríssimo. muito É dinheiro. muito dinheiro, é muito tempo. Uhum. Você paga um advogado lá para fazer mais rápido, é 3, 4 meses para chegar aqui no Brasil. Então, no caso, nesse caso, o Brasil, ele é uma mãe, assim, né, para os migrantes. Isso eu consigo ver. Uhum. Porque quando as pessoas chegam e a gente escuta muita coisa, a gente vê que é de verdade, né, o que acontece nos dois piores países, que é Cuba e Venezuela. Mas a gente vê histórias da Mauris, assim, como a da Mauris todos os dias. Igual ela falou, eles realmente gostam muito de estudar, porque é muita gente que é formada em muitas áreas. Muitas áreas. E não consegue exercer, né, aqui no Brasil, porque é um pouco mais complicado, principalmente porque muita coisa muda, né? O pastor até comentou sobre a questão da medicina ser mais rápida, né? No caso. Mas é que a medicina, ela é muito parecida em todos os outros, né? Nos outros países. Agora, Os protocolos são não, praticamente iguais. por isso Agora que as é muito outras mais áreas. rápido. Mas ainda assim, para esses dois países é muito difícil, mesmo que, Uhum. né? Por mais que tenha os programas aqui no Brasil que ajuda bastante, mas é muito difícil. Tanto porque tá super lotado, esses programas mais médicos, essas coisas, tá super lotado, não tem mais. Complicado. Mas a gente vê muito isso. Muito. Pessoas que abandonaram casa, família, que têm filhos, né, que não vê 4 anos, 5 anos sem ver o filho. Ah, eu tenho uma colega que ela é venezuelana e agora com tudo isso ela conseguiu tirar férias e ela vai ver tipo, a família dela, a mãe dela, Uhum. depois de, acho que eu não sei se são 7 ou 17 anos que ela tá fora da Venezuela. Muito tempo. É uma coisa que a gente vê de longe, a gente pode, assim, até dar nossa opinião de longe. Mas eu, né, que sou mãe, imaginar ficar 2, 3 anos longe da minha filha é a coisa mais horrível do mundo. A minha Porque mãe foi viajar, eu já não tô muito. ela não É dá muito difícil, bem. é Agora, verdade. a gente vê e sabe, porque por mais que tem pessoas igual a Maurício que compartilha com a gente tudo isso, a real situação, que ela tem parentes lá vivendo na pele isso, tem pessoas que acham que tá tudo bem, que é tudo certo, não tem problema, não. E pessoas até lamentam, né? Não me impressiona com mais nada. Tem pessoas que lá defendem isso, vivendo isso na pele. Defende. Ou seja, tem muito brasileiro defendendo a Venezuela que o cara nunca falou, nunca pisou na Venezuela e nunca falou com o venezuelano. Se você Exato. encontrasse uma pessoa dessa falando, não, Maduro é gente boa, esses caras é gente boa, o que você falaria na orelha dele? No, falaría que no es, esa no es la realidad. Ya de algún jeito falé con una menina. También es porque este gobierno, a falar ya ese tema, es porque la menina es como falo, diversidad, y cómo se fala aquí, que es como falo, el gobierno de acá, Lula, sabe que la discriminación va en contra, entonces Uhum. está casada de una persona de su mismo sexo, como que falan a ti eso. Entonces ella me faló, ay, pero algo así. Em, Eso no, faló esa parte. Esa es una intervención que falaron. No debió acontecer de esa manera. Y digo, no, porque la realidad de Venezuela es que el pueblo está sufriendo, fale para él. Uhum. Y nos estamos alegres porque esperábamos una situación así que aconteciera porque ya el venezolano no aguantaba más tanto sufrimiento, tanta coisa, ¿sabes? Y más yo pude observar que él apoya, o sea, los gobiernos así por su condición. Eso É es. porque é muito fácil, né? Foi basicamente o que que muita gente defende, é que um presidente entrou no e pegou uma pessoa, tirou e tá governando esse país.
Mas não é exatamente assim que aconteceu. Sí, porque muchos, de hecho, falaron que hubo una invasión de soberanía, o sea, de la soberanía fue lo que falaron. Inclusive yo puse a escuchar a algunos exmandatarios de otros países que no apoyan el gobierno como tal de Maduro, más falaron era eso, que no era el jeito, como Estados Unidos fez. Mas, bueno, eso fue lo que aconteció y bueno, en mi caso, y yo encuentro, yo que la mayoría de los venezolanos sí están de acuerdo como aconteció. Porque é muito fácil esses países dizerem que não foi dessa forma, mas aí também ninguém vai lá e ajuda vocês, né? Ninguém vai lá e ajuda o povo. Ninguém tá passando por essa situação, falam de longe, mas eles não sabem a realidade de cada venezolano, de la maioria que ainda também fica lá. E é difícil. Presidente que aconteceu isso, mas eles não param para pensar no povo, né? É assim. Mas parece que as pessoas estão um pouco anestesiadas, né? Parece que a dor do outro não incomoda mais. Porque, como o pastor falou, aqui a gente está na fronteira. E vem muito migrante, entra muito migrante aqui na fronteira. Tanto pessoas pelo Paraguai, venezuelanos pelo Paraguai, né? Que vem lá de Pacaraima aqui para Foz. E você olha assim, e é uma coisa que é tão comum, porque tem tantos migrantes aqui e fala a mesma história, porque de fato é o que acontece, que parece que é uma coisa normal. Que é uma coisa muito normal que acontece. Tudo bem, né? O que tem que o salário é $15, né? É uma coisa comum. E ainda assim as pessoas defendem. E eu acho muito engraçado isso. Porque a dor do outro não tá mais te incomodando, É assim. né? Ainda mais, não tive a oportunidade de encontrar nenhum cristão, né? Que falou, graças a Deus. Porque, como você falou, é um governo que não tem os mesmos princípios. Então, Não você defender isso e você ser cristão, as coisas não batem. Não vai dar certo. Não dá No certo tem isso. jeito. Es como cuando el pastor falou de eso, en una oportunidad yo estaba, era lembrando de mi país, yo estaba viviendo esa realidad y yo dije, es así, no tem manera, es una de las cosas donde el Señor tocó mi corazón y no puedo, esto que estoy escuchando, eso no es así, no da porque si yo estoy conociendo del Señor y ellos van en contra de la palabra de Dios, no puede ser así. Es así. O senhor tem mais alguma pergunta, pastor? Vocês, assim, a gente vai encerrar, mas antes de encerrar, Malas, eu queria que você, como cristão, deixasse uma mensagem para os brasileiros, para a gente, né? Aquilo que Deus colocar no teu coração, porque como a gente já falou, né? Tudo começa meio escondido, de repente alguém assume, de repente bagunça tudo, quando vê, você fala, eita, agora não tem mais só Deus mesmo, né, a causa, né? O que você falaria para o brasileiro, mais uma mensagem de esperança daquilo que Deus colocar no seu coração? Sí, eu falaria o seguinte, primeramente que el povo de Brasil pueda olear y ver lo que aconteció en la Venezuela, ¿sabe? Empezó así, con pequeñas cosas y eso fue acrecentando. Entonces eso, que puedan cuidar su democracia en este país, que puedan olear el ejemplo de la Venezuela, Cuba inclusive, você falou que muchos cubanos acá países por esa situación. Entonces, você, como brasileiro, primeramente, como ciudadanos, cuidar esa situación de la democracia y por supuesto, con la sabiduría del Señor. Yo puedo olear que acá es un país que, de hecho, es la mayor estadística de América, es Brasil, que cree en Jesús, ainda con la religión católica, eu acho, pero eso es a favor de você. Si este es un país que você camina y todo el mundo da la bendición para você, yo hallo eso muy lindo, ¿sabe? Y eso hay que aprovechar, que es un país donde ainda Deus está aquí, eu posso sentir. La iglesia acá está desperta.
Yo hallo eso, hay que aprovechar ese momento porque fue la triste realidad que aconteció en mi país, en la Venezuela. Yo hallo, la iglesia adormeció y por eso es que aconteció lo que ahora estamos pasando. Entonces, empezar de nuevo, no, solo que está con nosotros en el proceso, ¿sabes? Entonces, Brasil tiene la oportunidad de despertar, cuidar su democracia y tener a Dios. La iglesia tiene que estar más avivada para que isso não aconteça acá. É isso. É uma mensagem de alerta que você deixa, né? Sim. E também, agora que isso está voltando a ser falado sobre a questão da Venezuela, não sei se é porque agora é um presidente lá dos Estados Unidos, né? Que agora a situação da Venezuela está ganhando mais visibilidade. Então, também é uma mensagem de esperança, como o pastor falou, de alerta, e que as pessoas também consigam olhar, né, com mais amor pro próprio irmão e também ver isso, né, que você foi guiada por Deus, você ainda assim, naquele país que você podia falar assim, não, eu tenho a oportunidade de ir pro Brasil, que tá totalmente diferente, então eu não preciso orar, vem de Deus. Não é foi assim. isso. É assim, por isso mesmo, é Deus mesmo, e tem que ser assim, sempre é direção, e eu posso falar por mim como eu falei para você, porque é assim, como se você, eu vou para o Brasil, assim, a vezes você viu a realidade de muitas pessoas, é diferente a lo que eu estou falando, graças a Deus eu não passei, inclusive entrando ao Brasil, nada disso, pessoas que foram roubadas, sabe? Pessoas que estão em situação de De rua, crianças, né? Horrível. Eu não passei por nenhuma dessas coisas, graças a Deus. Então é importante que as pessoas busquem direcionamento, né? De assim. de fazer, como agir, né? E é um exemplo também para nós, cristãos, que acha que com Deus nada vai dar errado, que, nossa, Deus sempre... Glória a Deus, né? Que você vai sempre estar com a gente, como o pastor pregou todos os dias, ele está com a gente, mas isso não vai isentar a gente de passar por dificuldades, né? Por dificuldades, assim, muito assim. grandes. E ele sempre vai dar a resposta en las pequeñas cosas, pastor, cuando cada predica yo lembro de cosas que he vivido, porque en cada cosa que você pide para Dios, Dios responde, y a veces más rápido de lo que hay cosas que no, pero esas cosas, cuando es su búsqueda, Él responde rápido. Falo por experiencia, porque como falei, señora, estoy acá en Brasil, mostra para mí una iglesia, también de testimonio, no sé si você lembra, eu acho que o pastor lembra quando eu falei. Glória a Deus. Y el pastor, y yo iba con mi esposo, yo olhei para cá, la igreja, eu falei assim, amor, aqui, eu olho que aqui, assim, de uma só, e aqui estou, hoje em dia, ficando com a gente, sabe? É uma bênção, o sea, é o Senhor mesmo que dá, que lleva exatamente, el direcionamento de Deus. E são pessoas que são guiadas, eu tenho isso como exemplo, a gente precisa também estar alinhado com Deus, né? Tá sempre em oração. Eu peço para que Deus... sensível, né? A voz dele. Eu peço eu sempre oro também. E eu peço para que o Senhor me permita que eu seja uma pessoa estratégica na vida de alguém, né? E esses dias eu tive uma experiência muito boa para mim, né? Eu chamei uma pessoa para atendimento. Quando ela sentou na mesa, ela disse assim para mim: eu tava orando por você desde sexta-feira. Eu não conheço essa pessoa não me conhece. Mas ela disse isso. E aí, graças a Deus, a gente era um problema muito grande, mas Deus sempre dá estratégias, né? Então, por isso que a gente precisa também estar alinhado com Deus, porque tem pessoas que o Senhor vai mandar, seja de outro país, seja de outra cidade, seja de qualquer coisa, Deus vai mandar. Com certeza. E a pessoa pode estar muito perto de você também, né? Exatamente, porque assim como a Mó estava orando, né, por provisão, para que Deus preparasse tudo, Ele vai preparar pessoas também na vida da Mauris, né, para que tudo se encaminhe. Não vai ser fácil? Não vai. Mas ainda assim é necessário e por mais que não seja fácil, é muito gratificante. Quanto tempo você tem de ECP, Mó? Yo aquí cumplí en Foz 2 años, voy para 2 años, en final de febrero. Chegou, isso é a primeira igreja que tem. La única igreja. Glória a Deus. A única. Continue aqui, né? Eu não visitei outra igreja, eu vim para cá porque foi Deus mesmo que falou para mim. Você tem a opção de ficar aqui ou eu fecho a porta e você não sai. É
É verdade que eu estou muito Glória feliz a com a Deus. gente, porque eu sinto isso desde a primeira vez. Bueno, eu passei um processo que o pastor e a pastora sabem, e eles foram os que ajudaram a gente nessa situação tão difícil, sabe? Bueno, Deus usou eles. E a gente, Glória a ele, né? e a gente também tá muito feliz de ter você aqui com a gente. Ai, obrigada. Eu também. Você. A gente também te ama. Deixa eu falar algo aqui. Gente, Lili, você quer deixar uma palavra também para a galera que a gente já vai encerrar, né? A gente vai liberar a Dona Malva também, senão daqui a pouco o seu vosso marido vai vir bater na porta. Quem não sabe, né? Quem não sabe, esse estúdio aqui é o estúdio da igreja, né? É dentro da igreja. É dentro da igreja. Nossa igreja é pequenininha, mas é enjoada. Bom, se eu pudesse deixar alguma mensagem, eu acho que seria isso que eu falaria, né? É a minha oração de todos os dias, para que o Senhor nos use na vida de pessoas, né? Através da nossa vida, né? Que as pessoas vejam o amor de Jesus, né? Mesmo em pequenos detalhes, porque tem pessoa, você pode ser a resposta de oração de alguém, né? Às vezes, se a gente não tá sensível ao Espírito Santo, alinhada com Deus, a gente vai deixar vai deixar essa oportunidade passar, né? E além de ser uma pessoa estratégica na vida, por exemplo, da Mauris, a gente vai ter uma experiência muito boa com Deus, e isso também conta, né? Natália, quer deixar uma mensagem? Como a Lili falou, né? A gente pede para que a gente possa ser instrumento de Deus. Então, que a nossa oração possa ser que a gente tenha sensibilidade de entender o que Deus quer que a gente passe para as pessoas e que a gente tenha sabedoria para dizer uma palavra que vai de encontro ao coração do que as pessoas estão precisando, né? As pessoas que vierem a nós, e que a gente possa ser luz na vida delas, como a Marcos pregou. Glória a Deus. Glória. Então, eu quero agradecer a vida da Malcos, né, por essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre ela, sobre o país dela. A Lili também, né, a nossa líder de jovens, a Natália, nossa líder da equipe de dança. E vou deixar para a Lili despedir a gente e manda o endereço, Lili, da igreja, né? De repente tem alguém aí falando, eu lá conhecer essas meninas doidas. Sim, pode vir. E aí a Mauris vai fazer arepas pra gente comer. Fazer o quê? Arepas venezuelanas. Muito bom. Ah, tá, viu? Pastor, ela já fez pro senhor, porque pra gente tá falando, A gente tá esperando. né? Não... Não. A gente também quer agradecer essa oportunidade de conversar, né? Por mais que a gente é da mesma igreja, a gente sempre tá conversando, mas é muito bom levar isso pra fora também, né? Esse tempo, né, para conversar assim. E passar o endereço também da nossa igreja. Opa, Glória a Deus. A nossa igreja fica na rua Barão da Serra Negra. Qual que é o número, Natália? 2202. bairro. Do bairro Morumbi. Uhum. Amém, então. Tá, e o nosso, Isso. né? O culto da família no domingo. Às 7 da noite. A nossa dupla aqui. É Na isso. terça-feira, nós temos o culto de ensino, que é muito bom, que a gente vem, É a muito gente debate. importante. Isso é muito importante também. E no culto de quinta-feira, que é o culto da intercessão, e o nosso culto de jovens no sábado. Amém? Amém? Então, Deus Amém. abençoe a todos. Glória a Deus. E na paz, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.